Olá, eu sou a professora Leia e vou trabalhar com vocês a parte de gestão de pessoas. E nós vamos trazer um pouco da teoria, mas olhando o aspecto de aplicabilidade, né? Não vamos ficar só em aspectos teóricos, que daqui a pouco as pessoas dizem, puxa, mas eu vou lá para o dia a dia e como é que eu vou aplicar? Na verdade, a gente vai fazer uma transformação disso, ok? Nós vamos aqui iniciar falando sobre evolução do pensamento administrativo e a gestão estratégica de pessoas. Parte 1, ideias em evolução. Quando nós estamos falando sobre isso, nós temos que entender qual é o passado, né? Hoje nós vivemos uma realidade que teve o quê? Teve uma base, teve uma estrutura, teve uma conjuntura que levou a estarmos no momento presente. Certamente que existem algumas coisas que nós vamos falar como se fosse no passado, mas você vai olhar, pensar, puxa vida, mas o que a Leia está dizendo, eu vivo na minha realidade. Infelizmente, nós temos empresas ainda que adotam formas de atuação de um passado. Só que essas empresas, dentro desses contextos que nós vivemos, né, desse nosso cenário, acabam muitas das vezes se deixando levar e aí, no momento elas estão presentes nesse cenário, mas no futuro elas acabam desaparecendo. Você deve parar e pensar, puxa, eu conheço uma empresa X, o Y, que aconteceu isso. Então, o que nós vamos ver, e vamos até fazer essas referências, olha, começou isto, né, na fase X, na época tal, mas muito ainda se tem no momento presente. Vamos ver agora, a partir disto, entender um pouquinho como é que foi a evolução dessas ideias em administração. Entender um pouco como é que esse pensamento administrativo tem vivido nos momentos, né, com preocupações diferentes. Vamos entender também um pouquinho sobre como a organização que não se moderniza apenas com máquinas, laboratórios, equipamentos sofisticados de última geração. O porquê da gente trazer esses tópicos referenciais iniciais? Porque nós temos que entender todo este contexto. Como eu estava dizendo, se nós formos pensar, a administração no que se refere à parte de gestão passou por 4 grandes estágios. O primeiro estágio, ele deu o viés do empirismo, né, onde algumas questões estavam sendo vivenciadas, questões inatas, né, que assim, se partia de alguns pressupostos que as pessoas já estavam integradas dentro disso. Depois se passou por uma fase da eficiência, né, onde tinha que se fazer as coisas certas. Mais para frente se passou para a fase da eficácia, né, que essas coisas deveriam ser feitas no momento adequado. E aí, por fim, se chegou na fase da efetividade, onde você utilizava eficiência e eficácia de uma maneira conjunta. Para poder pensar, né, você pode refletir olhando no seu dia a dia. Quantas das vezes nós estamos fazendo atividades onde o foco está em querer fazer a coisa naquele momento certo? Outras vezes, de querer fazer as coisas da maneira correta. E muitas das vezes, né, quando as pessoas dizem, mas eu quero os dois lados, as pessoas às vezes dão uma parada, dão uma refletida, pois como é que eu vou fazer neste tempo da maneira correta se eu preciso mais tempo? Algumas pessoas até trazem, quer dizer, eu consigo dar conta disso se eu tiver um talento para. E aí se dizem talento, significa o quê? Que as pessoas já têm isto inerentes a ela. Lógico que tem um pouco de verdade em tudo isto, mas não tem uma verdade única. Por quê? Logicamente que nós temos talentos, né? Nós temos questões que são inatas a cada um de nós, que vão nos dar como um direcionador e como facilitadores dentro do processo de atuação. Mas não é porque eu não tenho isto inato, né? Que veio lá de dentro, né? Vamos dizer assim, como minha mãe diz, né? Eu nasci com isto, que as pessoas não podem se desenvolver, né? Se a gente acreditasse nisso, nós teríamos a ideia do que se eu não nasci com este talento, eu não vou poder fazer nada de diferente. E isso não é uma verdade. A partir do momento que as pessoas querem, se disponibilizam e vão atrás, elas podem desenvolver na área que ela quiser. Agora, para isso, precisam querer. Então, o empirismo, ela traz algumas considerações que depois a gente vai poder detalhar com o decorrer do tempo. O importante é ter esta visão, né, desses 4 estágios. O primeiro, empirismo, né, veio com a pessoa. O segundo, a eficiência, é a maneira correta de fazer as coisas. O terceiro, a eficácia, no momento que deve ser feito isto. E a efetividade que junta. O convite para pensar sobre isso é fundamental. Então, parar e refletir, como é que está o meu dia a dia? Porque eu vou fazer uma adequação, né, desta teoria com aplicabilidade.
que hoje eu tenho e o que eu pretendo para um futuro. É importante então fazer estas reflexões. Eu convido você para fazer esse minuto de reflexão, esse minuto de parada e pensar sobre esses aspectos. À medida que você tiver esta consciência disto, é o primeiro estágio para ver aonde eu estou e o que eu preciso evoluir, ou aonde está a minha empresa, a empresa, né, se eu sou proprietário ou se eu sou gestor desta empresa, aonde que está isto para que o processo ocorra. Quando nós pensamos nisso, vale ressaltar a questão de modernidade. As organizações sempre estão num processo crescente. Mais do que nunca esse cenário nos leva a querer não só a sobrevivência da organização, mas o processo evolutivo dela. Não olhar só o hoje, o aqui e agora, mas olhar como é que ela pode ser para frente. E para isso eu preciso ter uma visão de futuro. Para chegar lá, logicamente que eu preciso pensar em ter uma questão estruturada. E isto vai através do quê? De estratégias. Eu preciso trabalhar com planejamento estratégico, com BSC, um Balance Scorecard, que vai definir quais são os objetivos que eu preciso nesta organização e de que forma eu posso chegar lá. Quando nós pensamos a partir disso, então eu começo a pensar a organização a curto, a médio e a longo prazo. Eu não posso pensar questões só no aqui e agora, a curto prazo. São importantes sim, mas para ter um determinado resultado para a garantia de agora. Eu tenho que pensar também a médio prazo. Qual é a sequência deste processo? Como é que vai ser daqui para frente? Eu tenho que me preparar hoje para o passo seguinte. E aí, isto tudo para quê? Pensando a longo prazo. Como é que eu estou hoje? O que eu tenho que fazer amanhã para garantir a empresa para frente, porque a organização não pode ficar só nesse momento presente. Quando a gente está pensando a partir dessas questões, vale ressaltar também que para isso a empresa precisa de ter agilidade, ela precisa ter um dinamismo, né? Porque as coisas não podem estar estagnadas, paradas dentro da organização. Ela precisa estar sempre nesse processo evolutivo, porque o cenário está aí. O mercado muda. Nós vivemos num mundo globalizado. Então eu não posso pensar só no que acontece aqui na minha região, da minha cidade, ou no meu estado, ou no meu país, porque eu tenho concorrentes de outros lugares, não só os daqui de perto, mas principalmente uma concorrência externa. Os daqui de perto fica mais fácil, eu dentro da organização, que é uma fase de monitoramento. Mas eu preciso também monitorar esse externo. Então, quando eu começo a pensar nesse processo evolutivo, eu começo a fazer essas análises de cenários que são fundamentais. E para isso, por quê? Porque a organização requer profissionais que sejam capacitados, mas não só capacitados num aspecto teórico, digamos assim, né? Naquela prática daquela questão específica. Nós precisamos de profissionais de alta performance, que vão dar conta de todo este cenário. E aí, para esses funcionários, né, permanecerem na organização, eles têm que serem estimulados a desenvolver em cada um desses profissionais esse sentido do pertencer, né, do querer fazer parte. Então, nós precisamos de mobilizar os funcionários para que eles se motivem, para que eles entendam e percebam na empresa motivos que levem-nos a se manter dentro dessa estrutura e ajudando a empresa nesse processo evolutivo. Então, a partir destas questões, são fundamentais nós pensarmos na organização em como fazer isto, para quê? Para que o funcionário possa estar sempre antenado, sempre ligado, pensando como é que ele pode fazer melhor a sua atividade do dia a dia, como é que ele pode evoluir nesses processos, o que ele pode fazer se teve alguma coisa, alguma questão de errada, como é que ele pode fazer numa próxima vez de diferença? Ele tem que olhar essa questão do erro como uma oportunidade e não como algo de castigo, né? Porque se pensa como um castigo, a pessoa acaba parando no tempo e no espaço e não tem ações evolutivas. Ele tem que olhar isto como oportunidades de melhoria. A partir disso, então nós vamos pensar a organização com alto nível de performance. Para isso, equipes com alta performance, de forma com que o resultado da organização venha muito mais contundente e garanta essa, não só sobrevivência, mas principalmente garanta que essa empresa tenha um cenário, tenha
um mercado, ela consiga ampliar a sua faixa dentro deste mercado, né, a sua fatia nesse mercado, e ela possa, mais do que nunca, trazer este cliente para ela, chegar numa fidelização desse cliente. Legal? Gostou dessa introdução? Bom, é importante nós pensarmos sobre isso e fazermos a correlação no dia a dia. Obrigada e até uma próxima aula.